clamar, Ele responderá. Todo pranto findará, Ele irá nos salvar. O pai da pequena Giovanna não mede esforços para enchê-la de carinhos todas as vezes que retorna de uma viagem. Nem o cansaço ou o estresse da correria desanima Jefferson Pilar, um cantor que conhece dois caminhos da música. Longe de Deus, no auge de sua juventude, ele cantou num grupo com outros amigos. Era uma fase assim, muito ilusória, né? Que a gente vai naquelas luzes do palco, maior gritaria, né? Viagem, cantar com gente famosa e tudo mais, fama. Então isso deixava a gente assim, muito iludido, né? A gente ficava muito animado com essas coisas, mas sempre ficava assim um vazio, né, no coração. Por 6 anos ele participou desse grupo, até que um concurso na televisão deu o prêmio que eles tanto queriam: gravar um disco profissionalmente. Depois que a gente ganhou, começamos a ensaiar as músicas para poder lançar o CD. Aí um dia encontrei um amigo de infância da igreja, ele me convidou para ir na igreja. E eu fui lá na igreja, o pastor começou a pregar ali, tinha uma dupla que estava cantando também. E as músicas começaram a tocar no meu coração. E eu pensei, não vou mais prestar atenção nisso não, né? Porque apesar de estar lá fora, já havia sido plantada uma semente assim no coração. Então, aquilo tocou no meu coração, aquela música que aquela dupla estava cantando lá na igreja. E a partir daí, uma nova pessoa estava surgindo. Jefferson começou a se envolver com as pessoas da igreja, a estudar a Bíblia e também perder o interesse pelas coisas momentâneas. Meus amigos da banda não aceitaram, falaram que eu estava ficando doido, o empresário mandou escolher apartamento, carro, mas Jesus já estava aqui dentro do coração, sabe? E ele também estava agindo na vida do Jefferson. No retorno para a igreja, ele entrou num grupo e fez dessa atividade um ministério. Numa dessas apresentações nas igrejas do Rio de Janeiro, Stephenson conheceu Jefferson Pilar. Ele participava num ministério. Esse ministério se chamava Ministério Entre Amigos e tinha uma característica interessante. Além de adorar e louvar a Deus, eles usavam uma gravata dourada e era uniforme. Que inclusive está aqui, ó, tem uma lembrança daquela Guardada época, isso? Desde essa época, Aham. com muito carinho. Stephenson também entrou para o grupo. E vocês apresentavam em várias igrejas aqui do Rio? No Rio de Janeiro, muitas igrejas. A partir do momento que ele se destaca muito, ele começa a gravar em estúdio as canções e os louvores a Deus. Ele passa então a montar um ministério solo e chamava-se Jefferson Pilar e Banda Acústica. E ele, conhecido no Rio de Janeiro todo, por todas as igrejas. Inclusive a gente tem uma foto aqui, é de um convite de uma dessas apresentações, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Sim. E o Jefferson, com essa particularidade dele, ele conseguia tocar e alcançar muitas pessoas. E vocês viajavam juntos, iam juntos nessas apresentações? A maioria delas. Das músicas cantadas nas igrejas da região, Jefferson queria expandir esse ministério com um CD. Eu comecei a compor algumas canções e as pessoas começaram a me ajudar a gravar mesmo, sabe? Alguns amigos começaram a ajudar a gravar, irmãos da igreja começaram a dar oferta. E eu pensei, então, agora eu vou conseguir lançar. Só que deu tudo errado, né? E eu falei, poxa, já recebi tanta oferta e tá dando tudo errado. Mas na verdade não estava dando tudo errado, né? Porque então recebi o convite da gravadora. Todo pranto findará, Ele irá nos salvar. Então não estava dando errado quando eu não conseguia lançar. Estava dando certo, porque o Senhor sabe o que é melhor pra gente mais do que a gente sabe. Em 2011, Jefferson Pilar lançou seu primeiro CD com o apoio de amigos e da esposa Aline. A música título do álbum, Festa no Céu, conta a história de um filho arrependido que volta aos braços do pai, um retrato da sua própria conversão. Haverá uma festa no céu,
Quando você se entregar, Cristo vai te amparar. Quando você voltar. Jefferson conheceu a esposa ainda quando estava fora da igreja. A sua influência e testemunho foram determinantes para ela aceitar a mensagem do Evangelho. Entre namoro e casamento são 11 anos de muito amor, cumplicidade e apoio. Ingredientes que colaboram no ministério dele. Eu ajudo, né? Eu ajudo dando força para ele, tratando ele bem, orando por ele. A gente, no início da igreja, quando a gente entra, a gente é muito imaturo ainda, né? Então, se não fosse a ajuda dela, eu também não teria crescido, né? O Jefferson é outra pessoa hoje, totalmente diferente de um ano atrás. E esse ministério está ajudando ele a ser uma pessoa melhor a cada ano. E tem ajudado outras pessoas também. Um ministério que não acontece somente nos cultos e apresentações. Em casa, ele recebe o apoio da família. É onde também recarrega as energias e se prepara para o próximo compromisso. Um trabalho que não para. Quando eu chego em casa, quero só abraçá-las, quero só passar tempo com elas e tudo mais. E eu gosto de estudar também, né, quando eu estou em casa. Fora as tarefas que eu já tenho aqui com a igreja onde eu trabalho, né? Então, é muita coisa, na verdade. É muita coisa na mente, né? Eu estou toda hora sempre fazendo alguma coisa de Deus, né? Meu tempo é isso, Deus e família, né? E louvado seja Deus que o meu trabalho é para Deus, né? Então, eu não tenho um outro trabalho paralelo a esse, né? Uma dedicação exclusiva ao ministério. Uma família que apoia cada passo dessa jornada e se emociona com os resultados desse trabalho. Eu me sinto muito especial, assim, por Deus. Eu sinto que eu sou guiada por Ele o tempo todo, entendeu? Que Ele tá me guardando todo o tempo, guardando minha família, Ele também. É um grande privilégio, é uma grande responsabilidade também, né? Porque para a gente poder dar algo, a gente precisa ter, né? Porque eu não posso dar algo que eu não tenho. Então, a responsabilidade, cada dia que passa, vai aumentando mais, né? E o meu maior privilégio é ser útil, né? Útil para a edificação dos meus irmãos. Apesar do cansaço, às vezes, a gente saudade que é gigante, né? Apesar de tudo isso, é uma alegria. É uma alegria, né? O Senhor nunca deixa faltar nada pra gente. Apesar de um ministério extremamente voluntário, a gente não cobra nada para fazer o que a gente faz. Então é um privilégio e a gente vê a mão de Deus grandiosamente sempre cuidando de nós. Esse ministério também tem ajudado outras pessoas. Pessoas que entram em contato com as músicas ou com o testemunho e a convivência com o cantor. O Stefferson, então, ele tem 7 anos que está aí participando com o Jefferson Pilar no ministério, tocando. Às vezes não consegue acompanhar todas as viagens, né, por conta de uma agenda até mesmo grande, mas sempre que pode você está com o Jefferson nas apresentações. Stefferson, conta pra gente como você se sente fazendo parte desse ministério. Muito privilegiado, muito privilegiado. Eu, na realidade, o Jefferson ele é mais novo que eu, mas eu, na realidade, aprendia e aprendo muito com ele. Muitos cantores cantam muito bem, muitos louvam maravilhosamente bem, mas o Jefferson me ensinou a adorar a Deus. E isso tem feito diferença não só na minha vida, mas na vida das pessoas que escutam e veem esse ministério de perto. Me salvar. Já posso ouvir os passos do meu rei. Posso sentir sua glória e poder. Um jovem que fala a linguagem dos jovens, mas que cativa todo mundo. Sempre com um sorriso no rosto, Jefferson Pilar realiza as programações em todo o país e para diversos públicos. E aqui na Igreja Adventista do Portão, em Curitiba, durante essa semana, o Jefferson Pilar ele está fazendo uma semana de oração, que é uma série de mensagens reflexivas para os jovens. O pastor Silas Oliveira é o pastor local e ele vai contar para a gente por que escolheu o Jefferson Pilar, pastor. Por que esse nome? Pela qualidade espiritual, pela humildade do Jefferson Pilar, pelo carisma dele e por falar a linguagem do jovem sem vulgarizar a palavra de Deus. Vim abrir, eu salvo.
interessante é que a gente vê o Jefferson Pilar cantando, mas aqui na Igreja Adventista do Portão, em Curitiba, ele também está falando, né, pastor? Pregador maravilhoso, pregador inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, mensagens maravilhosas. A igreja está amando. Prova disso é a igreja repleta em todos os dias da programação. Achei bem legal, assim, que ainda eu estudo no Adventista aqui do Portão. Ele foi lá fazer a capela também. Então ele fala de um jeito diferente, assim, que a gente acho que se identifica mais ainda. É bem próximo, né? Isso, aham. Cheguei aqui, me deparei com deu uma grande surpresa, né? Igreja cheia, tipo, tudo bem no louvor, da hora, todo mundo cantando, bem espiritual, tudo cheio de graça mesmo. No meu trabalho mesmo, eu venho escutando o Jefferson Pilar, é tipo uma motivação para trabalhar, e tenho trazido meu namorado, minha irmã, trouxe uns amigos também e tem sido uma bênção, muito bom. O Jefferson traz mensagens da palavra de Deus, de uma forma tão simples que ele cativa a criança, o adolescente, o jovem, o idoso, o membro da igreja e também os amigos que aqui vêm. Nós temos uma imensidade de amigos da Novo Tempo que estão participando com a gente. E ele atende todos. Ele pode pregar aqui 2 horas que o povo não vai embora. De tão maravilhoso que está. Seja louvado em todo lugar, o santo nome do meu Salvador. Durante essa semana de oração, Lúcio conheceu Jefferson Pilar, o ministério que ele desenvolve e também se identificou com o testemunho do cantor. Lúcio também se afastou de Deus e cada mensagem cantada ou falada reafirmava que era hora de voltar. Me chamou muita atenção quando ele falou sobre o lenço do desbravador. Quando a gente usa o lenço do desbravador, quando a gente conhece a lei do desbravador, a gente nunca esquece. E durante todos esses anos, isso me manteve firme. Me manteve para voltar para a igreja. No último dia da semana de oração, ele tomou a decisão que mudou definitivamente o rumo de sua vida. Que agora realmente eu devo viver com Cristo, não abandonar a Cristo. Por qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu sempre tenho que estar com Cristo, porque só a verdadeira paz está em Cristo. E o Jefferson, ele realmente reafirmou isso dentro de mim. A identificação com a história, as palavras ditas no momento certo e a emoção que não dá para esconder aproximam esses jovens do cantor que tem as mesmas lutas, dificuldades e desafios, mas que apresentam Deus capaz de resolver todos os problemas. Em cada programação, Jefferson Pilar dedica tempo para estar com eles. Cura para seus adoradores. Deus é Espírito. Existem situações em que o cantor tem mais de uma apresentação no mesmo dia. Hoje, por exemplo, depois de compartilhar a mensagem na Igreja Adventista do Portão, em Curitiba, o Jefferson veio até esse retiro jovem para cantar e falar da transformação que Jesus fez na vida dele. Jesus, a jurisdição dele não depende de lugar e nem de religião. A jurisdição de Jesus pega tudo, todos nós somos criaturas de Deus. Eles se identificam, né, com a história, com as dificuldades, né, com as tentações e tudo mais. E ver que é possível, se Deus venceu em mim, pode vencer no coração deles também. Porque a gente não vence sozinho, né? Não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Então não há quem busque a Deus, é Ele que busca a gente. Toda a história da Bíblia é o Senhor buscando a gente, Ele é que dá o primeiro passo, né? Então quando eles veem assim, jovem falando, jovem pregando, jovem testemunhando, eles se identificam muito com isso também. E eles veem que a mesma linguagem é útil, né? Eles veem que tem sido útil para a edificação, tem sido além do tocar também. Jefferson Pilar, nos últimos anos, tem se dedicado a estudar temas específicos da Bíblia para compartilhar nas programações. Uma forma de chamar a atenção do público para os fatos e a época em que estão vivendo. Eu faço o seguinte, a cada ano eu estudo um tema específico, né? Então, esse ano eu estou estudando mais sobre ser nova criatura, sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida, no que ele nos transforma e sobre a questão de adoração, né? Que Deus procura adoradores que o adoram o Espírito em verdade. Não procura música, formas e métodos. Ele procura homens e mulheres que o adoram o Espírito em verdade. Neste acampamento, conhecemos o Anderson, um jovem que teve uma mudança de vida a partir da música. Eu tocava em bailão mesmo, assim, era dupla sertaneja e... Festa grande. Sim, baladas, então eu tocava semanalmente e vivia disso. Quanto tempo, mais ou menos? Foi uns 10 anos.
Henderson recebeu um convite para participar de um acampamento de jovens semelhante a este há 9 anos. Ele foi mesmo sem entender como seria. Naquele evento, Deus tocou o coração dele e o jovem músico entregou sua vida e o seu talento para o ministério da música. Era o que eu tinha para oferecer para Deus naquele momento. Então eu falei, Deus, eu não tenho nada, mas eu sei tocar. Se o Senhor quiser usar isso para alguma coisa, está aqui. Neste acampamento em Curitiba, Henderson teve a oportunidade de conhecer de perto e tocar junto com Jefferson Pilar, um jovem que, assim como ele, saiu do mundo da fama para viver uma vida de louvor e adoração a Deus. Eu me identifico com ele porque ele passa assim ele passa o que realmente ele viveu o que eu vivi, né? Um adolescente que cresceu no mundo e era envolvido com música e agora consagra o seu instrumento e consagra o seu dom para Deus. Então, quando ele fala, eu lembro muito de mim e eu acredito que eu me identifico. Eu acredito que muitas pessoas se identificam com ele por esse motivo também. E além de se identificarem, aceitam a mensagem que ele canta e prega. Um ministério que o Jefferson Pilar realiza com muita dedicação, entrega e responsabilidade. As suas músicas têm que falar do seu relacionamento com Deus, para ajudar outros jovens a viver essa mesma experiência. É isso que eu quero, ser útil para a edificação. Não promover só a emoção, porque lá fora a gente encontra isso de monte, né? Existem profissionais da emoção, né? Então, se emocionam sim aqui também, mas que seja fruto da edificação de uma nova vida em Cristo Jesus.